Eu, Cadu DC, aqui no Escola Paramédios, e no vídeo de hoje a gente vai fazer o seguinte: a gente vai tirar uma dúvida de um participante lá do grupo do Escola Paramédios no Facebook. Ele é da Umbanda e eu sou mais voltado para a linha espírita. Então ele tem uma dúvida, queria saber como funciona uma reunião de desobsessão, uma reunião mediúnica que é praticada num centro espírita. Mas eu não vou relatar como funciona uma reunião de obsessão, porque é uma reunião mais complexa. Eu vou relatar uma reunião mais tranquila, uma reunião de educação da mediunidade, uma reunião que todo médium deveria participar, seja numa linha mais afro-brasileira, uma linha mais kardecista. Todo médium deveria, né, estar vinculado a uma instituição para poder praticar a sua mediunidade controlada, a sua mediunidade de forma segura, numa instituição com amparo dos espíritos. Então, sem mais delongas, depois da vinheta, bora pro vídeo. Antes de a gente começar, eu só vou deixar alguns avisos, algumas dicas para médios que não tem esses conhecimentos. Por exemplo, quando um espírito vai dar a passividade através da gente numa reunião mediúnica, um dia antes, ou até dois, ele já é acoplado ao nosso campo áurico. Então ele já sente as nossas energias para ter aquela afinidade para a passividade acontecer de forma mais normal. Então o médium, um dia antes, então no mesmo dia da reunião, se a reunião for à noite, evitar na hora do almoço, ou então um pouco antes, comer comidas pesadas, porque a energia do espírito vai se conectar ao nosso chakra umbilical, e aqui é onde acontece a digestão. Então o médium vai estar envolvido com aquele processo de eliminação de documento, processo digestório, e a conexão, a mensagem não vai chegar de forma mais adequada. Então evite comer alimentos pesados no dia da reunião, porque o espírito já está conectado ao seu campo áurico, ao seu perispírito, ao seu psicofoma, o nome que você entender aqui dentro das suas crenças, do que você acredita. Então evite comer alimentos pesados. O primeiro procedimento quando um médium chega numa reunião mediúnica é procurar um local para sentar. A gente, no centro espírita, na doutrina espírita, usa a chamada mesa. A mesa é um lugar só para... convencionou-se mesa mediúnica, mas não é mesa que é mediúnica. A mesa não está mediunizada. A mesa é mais para colocar os livros, que o médium espírita usa muito o livro, apoiar o cotovelo, às vezes segurar a mesa para uma passividade assim, um pouco mais aflorada. Psicografar, ele precisa apoiar os braços, então convencionou-se a usar mesa para poder usar esses instrumentos. Mas a reunião poderia acontecer normalmente sem mesa, mas desde que não se use livros para poder apoiar, para poder utilizá-los na hora. Então, mais uma dica, mais uma informação para quem tinha essa dúvida de por que se usa mesa. Mesa branca é uma coisa também mais à frente que a gente vai explicar em outras situações. Em relação aos lugares da mesa, os médiuns vão chegando e vão sentando nas cadeiras. Segundo Hermílio de Miranda, no livro Diálogo com as Sombras, ele aconselha que o médium mais assíduo, aquele que pratica a mediunidade de forma mais religiosa, que vai toda semana, que ele sente sempre no mesmo local. Mas se algum médium assim, mais distraído sentar na cadeira dele, ele tem que usar o de caridade, ele tem que ficar esperando para que o doutrinador indique um lugar para ele sentar. Porque as cadeiras, elas são energizadas, elas servem de ponto de ligação com o espírito. Às vezes o espírito já está até próximo àquela cadeira, porque na frequência do médium, os companheiros que organizam a reunião já sabem que o médium vai sentar ali, então já coloca o companheiro perto daquela cadeira, porque determinado médium que já está ligado a ele vai sentar ali. Então essa coisa de cadeira, posicionamento na mesa, ela é orientada por Hermílio de Miranda, mas em determinados centros isso não acontece. Cada um senta em qualquer lugar e a reunião acontece. Bom, todos sentados na mesa. O que vem depois, no centro que eu participo, a dinâmica é a seguinte: a gente lê uma página da coleção de Chico Xavier,
né, a coleção Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, sempre de forma corrida, quando acaba um livro entra o outro, a gente sempre lê durante a semana, em todas as reuniões, uma página. Essa página é uma página preparatória. Um médium é escolhido para ler essa página, para já ir harmonizando o ambiente de forma assim, mais evangélica para o que vai ser tratado ali na hora. Então, a gente lê essa página e logo em seguinte, o médium que leu, ele pode comentar ou não. Ele pode comentar ou passar a palavra para os companheiros comentar a página. Se tem um pequeno debate, terminando esse debate, o dirigente escolhe um médium na mesa para que ele faça uma oração, uma prece pela reunião, uma prece sucinta, uma prece breve, pedindo pelo que vai acontecer naquele momento. O médium deve abster-se de pedir por parente, pedir por objetivos que não são o que vão ocorrer ali durante aquela reunião. Terminada a prece de abertura, a gente começa a ler seguidamente, toda semana, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Terminou um capítulo, a gente já parte para o outro. Terminou o livro, a gente já recomeça ele novamente. Então, o dirigente novamente escolhe um médium para que ele leia o livro do Evangelho segundo o Espiritismo. E depois da leitura, todos os médios comentam aquela página. Ele sempre tem um tempinho para cada coisa. A reunião tem que ocorrer durante 1h30. Ela começa, digamos que ela comece 8 horas da noite. 9h30 ela tem que estar fielmente terminada. Então o dirigente ele tem a incumbência de organizar esse horário. Um tempo para prece, um tempo para de leituras e um tempo para a parte prática. A reunião acontece em 2 momentos. Uma parte mais teórica e uma parte mais prática que vocês vão ver um pouco mais à frente. Feita a leitura do Evangelho, a gente já vai para a segunda parte, que é a parte mais prática. A iluminação, ela também é trabalhada. Se a reunião for mais à noite, as luzes elas são baixadas. Há uma luz mais cintilante, uma luz vermelha que ajuda no acoplamento áurico entre o espírito e o médium. Aí você fala, por que tá ficando escuro, não sei o que. É porque aquela luz, essa luz natural que a gente branca, atrapalha nos fluidos do espírito na ligação com o médium. Então a luz cai, então a luz é diminuída para uma luz mais avermelhada, digamos assim, para haver esse acoplamento. O dirigente da mesa, ele pede para que o médium faça uma nova oração pedindo pela parte seguinte, que é a parte da psicografia. Lá onde a gente participa, a reunião da educação da mediunidade, ela acontece uma parte teórica e uma parte prática, sendo que a parte prática ela tem a psicografia e a psicofonia. Muitos espíritos não querem falar, mas eles querem escrever. Então nós escrevemos o que algumas ideias vêm na cabeça, outros são mais mecânicos, outros rasgam o papel. Alguns espíritos vão acoplar o médium para se comunicar, ter o intercâmbio através da escrita. Bom, eu trouxe aqui para vocês, vocês estão fechados, a gente não está participando, mas o tempo que eu participo, desde 2006 lá no centro, eu escrevi muita coisa. Então eu tenho aqui as minhas cartinhas que eu guardo. Elas não são cartas de cunho, mensagem de pessoas para pessoas, são exercícios para acoplamento áurico entre médium e espírito. Então eu estava treinando a psicografia para ela poder sintonizar mais a minha parte mental com a parte mental do espírito. Eu guardei essas cartas para ver a minha evolução nesse fenômeno, nessa modalidade de mediunidade. Espero que os médios não sintam-se vaidosos, orgulhosos por escrever muitas cartas, porque isso não leva a nada. Essas cartas um dia serão destruídas. Eu já até guardei aqui, já até falei para minha esposa, assim que eu desencarnar, elas devem ser destruídas, porque isso aqui não deve ir para ninguém. Algumas cartas têm até algum direcionamento, mas elas vão ficar com o médium, porque foram exercícios
não foram psicografias direcionadas. Finalizada a parte de psicografia, inicia-se a parte de psicofonia, mas antes é feita uma prece pelaquela parte da reunião, pedindo pelos irmãos que vão se comunicar, se conectar através dos médios. O doutrinador, ele já inicia a sua explanação através da harmonização do amor, ele busca alguma palavra na Bíblia, ou então é algum espírito ali que está auxiliando ele, já induz ele a falar algumas coisas para poder ele intercambiar a doutrinação com o médium e espírito. O espírito já está conectado ao médium, o médium já está recebendo passes energéticos do mundo espiritual, mas o doutrinador às vezes também indica um ou outro médium passista ali no momento para energizar, né, o campo áurico do médium, e a comunicação se inicia. O intercâmbio ele acontece de várias formas. Há espíritos licântropos, há espíritos dementados, há espíritos metamorfos, há espíritos perturbados, há espíritos que não sabem nem que desencarnaram, há espíritos vingativos, são doentes, né, espirituais que vêm através do médium. O médium fornece o seu corpo espiritual para aquele companheiro aproveitar e se manifestar através naquela oportunidade. Feita a comunicação, o doutrinador termina com o médium, vai para outro médium, dependendo da situação. Tem espírito que não gosta de receber oração. O médium ali que está sustentando a reunião faz uma oração ligando o Pai Nosso, a Ave Maria. Outros médiuns recebem passe até de 2, 3 passistas, porque a energia está muito densa, ele precisa de muita força para aguentar. Tem médiuns que tem muita força aflorada, né? Ele derruba a mesa mesmo, tem força para derrubar uma mesa. E alguns médios usam... Eu, por exemplo, quando acontecia isso comigo, eu me entrelaçava na cadeira como se fosse uma cobra mesmo, para poder não dar aquela vontade que o espírito vem em se manifestar. Então, feita a comunicação, a mesa mediúnica no qual a gente participa, na sala cabe geralmente 30 pessoas. Geralmente nas mesas onde ficam os médiuns psicofônicos são 5 ou 6 médiuns, o restante são médiuns de sustentação e médiuns passistas que vão ajudar ali na leitura e no acoplamento dos médiuns aos espíritos e no equilíbrio das energias. Terminando a reunião, é feita a prece final. O doutrinador pede alguém para fazer a prece de encerramento. É feita a prece de encerramento, os médiuns se acalmam, alguns ainda estão conectados com os espíritos, e acende a luz, aquela luz aquela luz vermelha, né? Ela é apagada e a luz normal volta para o ambiente, e é feita as considerações finais. Os médiuns desculpa, eles relatam o que viram rapidamente e o que sentiram. Acabou a reunião, todo mundo para sua casa, vida que segue. Não aconselhava não falar mais nada da reunião, porque os espíritos ainda estão ali naquela problemática, e o nosso pensamento cria forma e pode atraí-los de novo para a próxima nós. A reunião acabou. Para a próxima reunião são novos casos e vida que segue. Antes de terminar esse vídeo, eu gostaria de levantar algumas considerações sobre uma reunião mediúnica. O que acontece? Antes de começar a reunião, os espíritos são preparados, eles não ficam na casa das pessoas, eles são acoplados ao médium no dia da reunião. O ambiente ele é todo limpo, o astral do ambiente ajuda a limpar a parte material do ambiente, a sala é preparada, as cadeiras são preparadas, há espíritos do mais alto grau de inteligências que ajudam. Os mais simples também, índios ajudam, cavaleiros ajudam, freiras ajudam, padres ajudam, até espíritos
simbologia da Umbanda, também do sincretismo da Umbanda, também que muitos Exus às vezes aparecem lá com irmãos que precisam ser doutrinados através da comunicação falada, menos energética, menos elementares, uma comunicação mais de conversa. Então a reunião ela acontece de forma dinâmica nos dois lados da vida, mas ela também não termina naquele dia. A reunião ela prossegue, muitas das vezes durante o sono. O médium ele é retirado do seu corpo através do desdobramento da alma, né? No caso da projeção astral, né? da projeção mesmo lúcida, e o mentor vem, tira o médium do corpo, leva ele até onde está acontecendo o prosseguimento da reunião, e lá é feita uma nova doutrinação, porque os fluidos animais ainda estão conectados ao corpo do médium. Então quando a reunião acontece lá, muita gente precisa desses fluidos, então o médium já está ligado ao seu corpo e é retirado esse fluido para poder fazer ajuda lá no mundo espiritual. Então o médium ele não é só médium para ficar dando passividade de qualquer jeito. O melhor médium é aquele que se doutrina, que tem um conhecimento moral voltado para o bem, que estuda, é aquele que se prepara, é aquele que está vinculado. O melhor seria, há muita pergunta nesse sentido: posso trabalhar sozinho? Pode trabalhar sozinho, você pode trabalhar. Mas é bom estar dentro de uma egrégora, dentro de um grupo, estar dentro de uma casa espírita onde você possa exercer sua mediunidade com hora marcada, com dia marcado e com toda essa proteção que eu citei aqui agora. Então, médium equilibrado é um médium que controla suas energias e que dá passividade no local certo, no dia certo, para um espírito que está preparado para sintonizar de forma correta com a sua aura. Porque médium que não estuda, médium que se prepara, médium que não faz nada, ele vai dar passividade em qualquer lugar, no metrô, na rua, em festa, tá perdido. Então, para finalizar o vídeo, isso chama-se educação da mediunidade. Espero que vocês entendam como funciona a vida de um médium. Não é mais só dele, ele tem um corpo preparado, ele tem um negócio chamado mandato mediúnico, em que ele precisa exercer aquilo de forma organizada, disciplinada. Já dizia Mônico Chico: disciplina, senão ele vai cair em erros fatais que vai custar a sua vida, a sua reencarnação e o seu plano reencarnatório. Obrigado por ter ficado até aqui o final do vídeo e até o próximo vídeo inspirado.